Boa tarde a todos. O meu nome é Tatiana Santos, eu sou doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu estou aqui para apresentar o artigo intitulado Análise da Motivação de Estudantes de Graduação no Uso de Livro com Realidade Aumentada, escrito juntamente com meus colegas Denis Tominaga e Eliane Posebon. O nosso objetivo geral, então, consiste em avaliar, em comparar em termos motivacionais dois cenários distintos. Primeiro, uma aula baseada no uso da realidade aumentada embutida em um livro físico, e o segundo cenário, no uso de um livro em formato digital sem o uso da realidade aumentada, avaliar se há uma vantagem significativa na motivação, na satisfação dos participantes deste primeiro cenário em relação ao segundo. Bom, a realidade aumentada está presente cada vez mais no nosso contexto educacional. Eu trouxe uma citação que define basicamente o que é a realidade aumentada. Segundo Ribeiro, Siqueira e Macedo, então a realidade aumentada é a inserção de objetos virtuais num ambiente físico mostrada ao usuário em tempo real, com o apoio de algum dispositivo tecnológico, usando interface do objeto real e adaptada para visualizar e manipular os objetos reais e virtuais. Esse videozinho que está passando aqui ao lado é um exemplo do uso da realidade aumentada no contexto educacional. É um projeto que se chama RA nas Escolas, desenvolvido pelo Laboratório de Tecnologias Computacionais da UFSC, aqui no campus de Araranguá, juntamente com os cursos de Engenharia da Computação e Medicina, que montou todo este material didático para poder ensinar alunos sobre o corpo humano, o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema esquelético, digestivo. Então, os alunos podem ver em formato de objetos 3D, rotacionar, manipular as partes do corpo, assim como o videozinho ali está mostrando. Bom, para o desenvolvimento na nossa pesquisa, então, foi necessário desenvolver um livro com realidade aumentada. Para isso, foi utilizada a ferramenta RTOLbook. A temática do livro e das aulas teve como referencial teórico o livro História da Computação. O conteúdo foi basicamente um breve histórico da evolução da computação, com ênfase em fundamentos de computação. Quanto aos procedimentos metodológicos, então, foram selecionados alunos das disciplinas de Inteligência Artificial, do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, e a disciplina de Inteligência Artificial 1, do curso de Engenharia da Computação, ambos aqui da UFSC, do campus de Araranguá. Eles foram divididos de forma aleatória em dois grupos. O que a gente chamou de cenário 1, um grupo de controle, onde tinham 15 alunos, entre 19 a 29 anos, e nesse grupo foi feita a abordagem com o uso do livro em formato digital sem a realidade aumentada. No cenário 2, que a gente chama de grupo experimental, a gente continha 16 alunos, porém neste caso os alunos fizeram uso do livro com a realidade aumentada, esse livro que eu acabei de comentar. Bom, as atividades propostas então se deram basicamente com aulas expositivas, foram utilizadas 2 aulas de 45 minutos cada, são 2 aulas para cada grupo. No grupo de controle foram necessários notebooks, tablets ou algum tipo de smartphone, um dispositivo que pudesse conter o leitor em formato EPUB, né? E o arquivo do livro que já tinha sido disponibilizado aos alunos no Moodle. No grupo experimental, foi necessário computadores com webcam, com o sistema operacional Windows 7 ou superior, o aplicativo instalado e o livro impresso. Para a coleta de dados, nós utilizamos uma abordagem quali-quantitativa, a partir de observação direta e aplicação de questionários ao final das aulas. O questionário para o grupo de controle continha 9 questões e o questionário para o grupo experimental continha 10 questões. Os 2 questionários eram divididos em 3 etapas. As primeiras questões avaliavam o conhecimento do estudante, do participante, sobre a realidade aumentada. A segunda parte dos 2 questionários avaliava o impacto da realidade aumentada no ensino e aprendizagem. E a terceira etapa, ela avaliava a eficácia propriamente dita do nosso estudo de caso, com 3 questões para o grupo de controle e 4 questões para o grupo experimental, sendo que ambas essas questões eram baseadas na escala Likert de 5 pontos. A primeira questão, então, queria saber se os alunos, os participantes, já conheciam a realidade aumentada. Dentro do grupo experimental, todos os alunos afirmaram já conhecer, já ter informações do que era a realidade aumentada. E, em contrapartida, ao grupo de controle, que 4 alunos responderam não ter conhecimento sobre realidade aumentada. Na sequência, perguntamos se o aluno já teve alguma experiência anterior com a realidade aumentada em contextos educativos.
Tanto do grupo experimental quanto do grupo de controle, a maioria dos alunos responderam que sim, já tiveram experiências. E quando questionados quais foram essas experiências, como elas foram, eu trouxe aqui para mostrar o depoimento, as falas de alguns deles nessa questão discursiva, onde um deles, por exemplo, demonstrou já ter utilizado a realidade aumentada numa aula de IHC. No grupo experimental, um dos participantes diz que já utilizou a realidade aumentada num jogo programado na ferramenta Scratch, feito por uma outra disciplina também deste mesmo curso. Assim, é possível notar a transdisciplinaridade que a realidade aumentada proporciona ao ensino-aprendizado desses estudantes. Essa resposta já nos leva direto para a segunda etapa do nosso questionário, que avaliava o impacto da realidade aumentada no ensino-aprendizado desses participantes. A quarta questão indagava os alunos se eles acreditavam que o uso da realidade aumentada numa disciplina poderia melhorar o seu processo de ensino-aprendizado. Aqui, o interessante é que mesmo a maioria dos dois grupos tendo respondendo que sim, que acreditavam que esse uso da realidade poderia melhorar o processo de ensino-aprendizagem, muitos alunos responderam talvez. Isso significa que os objetivos da disciplina, o objetivo do conteúdo a ser transmitido por essa tecnologia pela realidade aumentada pode não ter ficado claro e ele não entender de que forma isso pode melhorar o seu desempenho. A quinta questão questionava os alunos se eles gostariam que a realidade aumentada fosse utilizada nas aulas para aprender alguma matéria. A maioria dos alunos novamente respondeu que sim. Quando questionados sobre quais matérias eles achavam que poderia se beneficiar do uso da realidade aumentada, aqui eu trago novamente então os depoimentos de alguns desses alunos. No grupo de controle, por exemplo, um dos participantes afirmou que achava que matérias que utilizavam coisas muito pequenas e que eram difíceis de serem vistas a olho nu, como por exemplo a disciplina de introdução à computação. Já no grupo experimental, um dos alunos mencionou que disciplinas como cálculo e física poderiam usar da projeção, em 3D para melhor observar e entender essas formas geométricas e esses gráficos. Na última etapa do nosso questionário, essa questão ainda era igual para ambos os grupos e questionava se eles tinham conseguido manter a concentração durante a realização da atividade. Como pode ser percebido no gráfico, então, a maioria dos participantes respondeu o item 3, ou seja, nem discordo e nem concordo, uma vez que eles não conseguiram manter de forma efetiva o foco naquilo que estava sendo realizado, na atividade que estava sendo proposta, porque a atenção, a concentração e a motivação são elementos essenciais para poder de fato ter um aprendizado significativo, o que já não aconteceu no grupo experimental, onde a maioria respondeu que concorda totalmente de ter mantido a concentração porque algo chamou sua atenção, porque algo manteve o seu foco e o auxiliou a se manter fixo nessa atividade proposta. A partir de agora, as questões vão ser avaliadas de forma separadas. Então, primeiro o grupo de controle. A questão 8, então, indagava se os alunos, eles achavam que inserir a realidade aumentada na atividade, eles conseguiriam ficar mais atentos. E é possível perceber que a maioria respondeu que sim, que a inserção da RA poderia fazer muita diferença na atenção e concentração deles. A questão 9 perguntava se eles achassem que, se a realidade aumentada tivesse sido inserida na atividade, o aprendizado teria sido mais eficaz. E também é possível perceber que a maioria respondeu entre concordo e concordo totalmente. Olhando agora já para o lado do questionário do grupo experimental, a questão 8 perguntava se a inserção da RA, a efetivação na atividade, de fato o motivou a aprender. A maioria dos alunos ficou entre concordo e concordo totalmente também. A nona questão queria saber se eles tinham achado adequado a inserção da realidade aumentada nessa atividade a partir dos objetivos pedagógicos que foram propostos. E nisso é possível perceber também que a maioria concordou que a realidade aumentada estava adequada ao objetivo da disciplina, ao objetivo do conteúdo e ao que era necessário ser passado e realmente foi passado. Por fim, a última questão queria saber dos alunos se eles achavam que visualizar as informações, absorver esse conhecimento por meio da realidade aumentada seria mais interessante do que visualizar de forma tradicional, um formato impresso ou um formato digital. E nesse caso a gente viu que pela experiência que eles tiveram nessa atividade e pelas outras experiências que eles já tinham mencionado nas outras questões, sim, de fato, a informação mediada por uma tecnologia, principalmente no caso aqui da realidade aumentada, pode sim ser mais eficiente
no aprendizado, melhorar o desempenho desse estudante no contexto educacional e fazer com que facilite todo este processo de ensino. Bom, sintetizando tudo isso, a gente pode perceber que o elevado grau de interatividade que a realidade aumentada pode proporcionar nas atividades, ela tem a capacidade de promover o aprimoramento desse aprendizado, ela melhora e aumenta o engajamento dos estudantes, né? Ela desenvolve atividades colaborativas, então é necessário um espírito de equipe, um trabalho em equipe para desenvolver determinadas atividades, determinadas tarefas. E a experiência de dentro e fora do contexto educacional que permite que os alunos explorem novos ambientes, novos objetos, novos horizontes. Nessa pesquisa também foi possível perceber que as principais características da realidade aumentada enaltecem a motivação, a atenção e a satisfação dos estudantes em participar daquele momento da atividade dentro e fora do contexto educacional, como eu mencionei. É isso, muito obrigada e eu estou aberto a questionamentos.